Olá, terráqueos! Esse é mais um Notícias da Semana, onde a gente vai comentar algumas das notícias mais relevantes dessa última semana. E hoje eu trouxe 4 notícias pra gente debater juntos, tá? Mas antes de começar, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? A primeira notícia é sobre educação de Santa Catarina. O governo concedeu a bolsa do programa Universidade Gratuita para 858 milionários. Não, gente, vocês não entenderam errado. O programa Universidade Gratuita foi concedido para 858 milionários em Santa Catarina. E o relatório mostrou que esse programa custeia o estudo de estudantes com renda familiar acima de R$ 1 milhão. Uma investigação do Tribunal de Contas de Santa Catarina revelou que o governador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, paga bolsas de estudos milionárias para estudantes em universidades privadas. Entre os 18 mil estudantes beneficiados pelo programa Universidade Gratuita, 858 têm um patrimônio acima de R$ 1 milhão. A conclusão do Tribunal de Contas de Santa Catarina apurou inconsistência de dados em 18.283 alunos matriculados do ano de 2024. E esse número equivale a mais da metade dos alunos que tiveram as informações analisadas. O prejuízo aos cofres públicos de Santa Catarina já pode chegar a uma quantia em torno de 324 milhões de reais. Esses 858 alunos milionários cursavam o ensino superior com bolsa integral do programa Universidade Gratuita, que é um programa do Fundesc, que é o Fundo de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense. Esse programa foi criado em 2023 e era direcionado a pessoas com vulnerabilidade econômica ou que não conseguem custear os estudos com a sua própria renda. Dentre as inscrições analisadas que apresentavam irregularidades, 15.281 pessoas omitiram informações de bens do grupo familiar. 4.430 alunos apresentaram indícios de incompatibilidade de renda, declarando valores inferiores, e quase 1.699 teriam deixado de informar o vício empregatício. Entre os estudantes milionários, 658 têm bens avaliados entre 1 e 2 milhões de reais. 12 alunos têm um patrimônio acima de 10 milhões de reais. E 7 são de famílias com o capital social avaliado entre 10 e 21 milhões de reais. Além disso, também foram encontrados estudantes com carros de luxo, avaliados em até 735 mil reais, imóveis residenciais e comerciais avaliados em 13 milhões e lanchas e motos aquáticas avaliadas em 200 mil reais. A polícia suspeita que consultorias estejam auxiliando esses estudantes a conseguir bolsas, fraudando programas de auxílio. As universidades também serão investigadas e há suspeitas de que os funcionários dessas instituições estejam fazendo vista grossa diante desses estudantes. Ou seja, gente, mais um caso de corrupção envolvendo políticos do PL. Para a gente ver como esse negócio de que a direita é incorrupta é uma grande mentira, né? Agora você imagina, se um governador tá deixando pessoas milionárias ganharem auxílio do governo, que mais ele não pode fazer, né? Isso só é uma prova de que enquanto a educação for uma mercadoria, a gente não vai conseguir avançar nem reduzir as desigualdades sociais em torno da educação. Nesse mesmo sentido, falando ainda de políticos e dinheiro, a próxima notícia é essa aqui. Cada deputado brasileiro custa 270 mil reais por mês. E ainda por cima, o número de deputados está aumentando de 519 para 531. Ou seja, enquanto governadores, parlamentares, deputados e outros políticos vivem aí nas redes sociais falando que é preciso cortar gastos, o país gasta em torno de 270 mil reais por mês por cada deputado. Ou seja, no dia
dia 25 de junho, houve uma votação entre os senadores brasileiros para a criação de 18 novas vagas para deputados federais na Câmara dos Deputados. A votação, que foi aprovada por 41 votos contra 33, vai aumentar o número de deputados de 519 para 531, com a justificativa de que a população brasileira aumentou, logo o número de representantes dela na Câmara também deve aumentar. Mas a gente que não se sente representado por esses deputados, né? Segundo uma pesquisa do Datafolha, 76% da população brasileira é contra o aumento do número de deputados na Câmara. Além disso, 82% dos brasileiros têm desconfiança contra o Congresso Nacional, segundo a pesquisa Atlas Intel. Isso tudo piora quando a gente entende que o Brasil tem os parlamentares mais caros do mundo. E segundo dados da revista Época Negócios, cada deputado custa R$270 mil por mês, ou seja, 3,2 milhões por ano aos cofres públicos. E o custo total da Câmara, segundo esses cálculos, seria em torno de 1,4 bilhão de reais. Se a gente ainda incluir os gastos administrativos, essa conta pode chegar a 8 bilhões apenas em 2024. E muitas vezes esses gastos são com mordomias, como jantares de luxo, viagens, combustível para carro e jatinhos, plano de saúde vitalício e moradia em áreas nobres, conforme mostrou uma apuração recente do UOL. E aí essa mudança causaria um aumento no gasto público com esses deputados entre 65 milhões e 150 milhões por ano. Tudo isso para custear, sem o apoio popular, o aumento do número de deputados na Câmara. Ou seja, os mesmos deputados que vão para as redes sociais falar que a gente tem que diminuir o gasto público, que universidade gasta muito, que saúde gasta muito, as coisas básicas gastam muito, mas na hora de eles receberem auxílio de absolutamente tudo e aumento no salário e ter jornada de trabalho muito menor do que a de qualquer um de nós, aí eles estão muito que bem usando o dinheiro público, né? Então, assim, essa notícia escancara mais uma vez o quanto o regime burguês só favorece a elite e quem está no poder no momento, né? E é por isso que a gente não pode cair no papinho desses deputados influencers que vivem nas redes sociais falando de cortar gastos públicos, porque no final das contas é sempre de tirar da população para colocar no bolso deles, e eles ainda se dizem amigos do povo. Esses mesmos amigos do povo querem promover uma medida como essa aqui que a gente vai ver agora. O projeto de lei quer proibir a compra de alimentos vindos da reforma agrária pela Prefeitura de São Paulo. E se essa medida for aprovada, obviamente ela vai atingir quem? O MST. O projeto de lei 9 de 2025, de autoria da deputada bolsonarista Sonaira Fernandes, do Partido Liberal, diz que produtos agrícolas provenientes de terras invadidas ou de movimentos de invasão de terra sejam proibidos de serem comprados pela Prefeitura de São Paulo. O texto classifica como terra invadida qualquer área ocupada irregularmente, sem autorização do proprietário, seja ele público ou privado, valendo inclusive para casos onde ainda está havendo uma decisão judicial sobre a posse dessa terra. A justificativa da vereadora é que essa medida está amparada no respeito à propriedade privada, a garantia da ordem jurídica e o combate a práticas que promovem a insegurança no campo. E chega a ser inacreditável, né? Porque a gente sabe muito bem que quem causa a violência no campo são os latifundiários, os grileiros, os grandes proprietários de terra, que ainda são os filhos dos senhores de escravos e que matam à torto e à direito pequenos agricultores, agricultores do MST, crianças, idosos, indígenas, dia sim e dia também. E a gente sabe que a ocupação de terras improdutivas está baseada na Constituição, que diz que terras onde não estão sendo produzido nada devem ser redistribuídas para a reforma agrária. E hoje a Prefeitura de São Paulo compra alimentos da reforma agrária
agrária por meio do programa PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que teve a sua primeira compra em 2015, lá no governo Haddad, quando o município adquiriu alimentos provenientes de aproximadamente 600 agricultores familiares, provenientes de Parelheiros, Juquiá, Promissão, Guarei, Presidente Epifácio, Biritiba-Mirim, entre outras inúmeras regiões. Obviamente, a oposição diz que esse projeto de lei da deputada bolsonarista é inconstitucional e está trabalhando para que ele seja derrotado. Além de tudo, o projeto de lei é uma afronta a quem luta contra a insegurança alimentar e a fome. E esquece que a agricultura familiar e a reforma agrária são meios importantes para a gente resolver a fome no Brasil. Ou seja, mais um deputado do PL provando que é inimigo do povo, inclusive não querendo que as pessoas consigam adquirir alimentos de qualidade provenientes da reforma agrária, provenientes de pequenos agricultores, alimentos inclusive sem veneno, orgânicos, que foram cultivados com amor, carinho e dedicação de membros do MST. Qualquer pessoa que já passou fome nessa vida vai concordar comigo de que essa medida é no mínimo canalha. E já que a gente começou a falar mal do agro, vamos para a próxima notícia. Latifúndio é responsável pela perda de 27% da vazão de água dos rios do Senado. É o que afirma o relatório publicado pela Ambiental Média no dia 23 de junho. Desde a década de 70, a vazão de água dos rios do Cerrado reduziu 27%, uma vez que esse é um bioma com forte atuação de latifundiários. O relatório levanta dados de 51 anos de informação coletadas em relatórios da Agência Nacional de Águas, a ANA. Entre outros dados alarmantes, destaca-se também o desmatamento. Entre 1985 e 2022, o desmatamento no Cerrado para o cultivo de soja passou de 65,3 mil hectares para 211,5 mil hectares, um aumento de 300% de área desmatada. Cenário que impacta o regime de chuvas, dado que as florestas impactam diretamente, pois têm um papel chave na reciclagem de água através da evapotranspiração. E essa evapotranspiração, nos anos de 1970, era entre 117,87 milímetros. E entre 2012 e 2021, o número saltou para 131,63 milímetros, o número que diz respeito à perda de água para a atmosfera. O resultado disso é uma drástica redução no regime de chuvas, como, por exemplo, na divisa entre o Maranhão e o Piauí, houve uma redução de 38% na pluviosidade. Na bacia do Rio São Francisco, houve uma redução de 20%. E é um dos fatores que reduz a vazão do rio pela metade. O Rio São Francisco abastece cerca de 507 municípios entre Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. E essa redução da vazão representa uma ameaça direta a milhões de camponeses que habitam no semiárido. E não é à toa que os dados mostram um aprofundamento na crise hídrica do Cerrado a partir dos anos 70. Foi nesse período que se consolidou nesse bioma a mais recente fronteira agrícola do Brasil, chamada de Matopiba. É uma região de fronteira entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que concentra cerca de 7% da área destinada ao plantio de commodities, principalmente a soja. E os latifúndios que estão presentes em Matopiba dispõem de grandes incentivos fiscais, governamentais, e o Cerrado concentra 80% de todos os pivôs centrais de irrigação da América Latina, que é o sistema de irrigação utilizado para o plantio de soja. E enquanto os latifundiários dispõem de licenças para o uso de água concedidas pelo Estado, os camponeses da região estão sendo acometidos por uma crise hídrica. Em 2017, camponeses da cidade de Correntina, no oeste baiano, que é uma região integrante do Matopiba, protestaram contra o latifúndio de Igarashi, que monopolizava o uso da água e era responsável pela redução da vazão do rio Arrojado, que abastece as terras dos camponeses pobres da região. Ou seja, mais uma prova de que o latifúndio é
responsável por desastre ambiental, desigualdade social, morte de populações camponesas, crise hídrica, desastre ambiental e tantas outras coisas ruins que a gente vê por aí. Além de envenenar a mesa da população com agrotóxicos na comida e muitas outras coisas. Então, essas matérias são mais uma prova de que os governantes e os grandes latifundiários estão do mesmo lado dessa moeda, que é o lado das grandes elites, que é o lado dos burgueses, que é o lado dos capitalistas, que não é o lado do povo, que não é o lado de quem quer alimentar a população, melhorar o meio ambiente, diminuir as desigualdades sociais. E essas notícias foram a prova disso. Então, se você ficou com raiva disso tudo que a gente acabou de ver, organize seu ódio, porque só a organização da classe trabalhadora consegue fazer com que a gente mude essas estruturas que estão há centenas de anos, literalmente, nos oprimindo. E era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você chegou até o final, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Pix que está aqui na tela, do Apoia-se, o link está aqui na descrição, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!